3 técnicas exclusivas de oratória que vão transformá-lo em uma verdadeira autoridade. E esse é o nosso último tópico da palestra. E no final, a grande surpresa. A oratória, ela precisa iluminar a compreensão, dar asas à imaginação, passar emoções e influenciar a vontade. Vocês viram que eu apresentei isso lá no começo com as técnicas de persuasão. Você utilizando aquelas 5 técnicas de persuasão, você ilumina a compreensão, você dá asas à imaginação, você passa emoção e você influencia a vontade. Mas agora eu vou te dar algumas técnicas também que vão facilitar a sua oratória. Técnica 1. O que transmitir com seus olhos? Aproxime-se sempre que for possível e olhe nos olhos das pessoas. Cumprimente as pessoas olhando nos olhos dela. Estenda a sua mão. Faça essa experiência. Faça essa experiência pelos próximos dias quando você cumprimentar alguém. Quando você cumprimentar alguém, quando você estender a sua mão, olhe profundamente nos olhos dessa pessoa e diga: prazer em conhecê-la, prazer em conhecê-lo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Olhando nos olhos dessa pessoa. Só isto já vai gerar um impacto. Só esta ação já vai mostrar a sua presença. Só isto vai te deixar marcante. Não se prenda a alguém específico quando você estiver numa plateia. Você não tem condições de fazer um discurso para 300 pessoas olhando no olhar de apenas uma das pessoas. Mas procure focar o olhar 3 a 5 segundos numa pessoa, depois numa outra pessoa e outra, e assim sucessivamente. Tente olhar o maior número de pessoas no seu discurso. Conecte as pessoas com o seu olhar. Atraia as pessoas com o seu olhar. Esta é uma importante e poderosa técnica de oratória. Tem gente que faz discurso envergonhado, olhando num ponto fixo, olhando para uma pilastra, olhando para um quadro, olhando para o computador, olhando para uma lâmpada, olhando para uma janela, olhando para o microfone, e perde a oportunidade de se conectar com as pessoas através do olhar. Para você ter uma ideia da importância do olhar, outro dia eu assisti um programa, eu também acho que já falei isso em palestras anteriores, mas eu assisti um programa que os cientistas estavam querendo saber se o animal, se o cão se comunicava através do olhar com o seu dono. E eles fizeram uma experiência com os cães obedientes, obviamente, e botavam o cãozinho e um pratinho de comida na frente desse cão, e o dono falava para o cão que ele não poderia comer a comida. Ele estava proibido de comer. E o cãozinho ficava na frente do pratinho de comida, coitado, morrendo de fome. E aí o dono, fingindo dormir, fechava os olhos. Quando o dono fechava os olhos na frente do seu cão, o cão ia lá e comia a comida. Ou seja, até um cachorro, até um cão que não se comunica da maneira racional como nós temos o entendimento de ser uma comunicação, até o cão sabe da importância da comunicação pelos olhos. Você vê, o dono fechou o olho e o cachorrinho foi lá e comeu a comida. Então, preste atenção na sua comunicação e olhe nos olhos das pessoas. Comunique-se com o seu olhar. Conecte-se com o seu olhar. Isso é uma importante técnica de oratória. Olhe nos olhos das pessoas. Técnica 2. O que transmitir com o seu corpo? Por que eu estou falando dessas 3 técnicas? As pessoas, elas se preocupam no que vão falar. Elas ficam tensas com o que vão falar. Elas ficam antecipadamente nervosas com o seu discurso. E elas se esquecem de todo o resto, de todo o principal. A postura, o olhar, a vestimenta, o posicionamento de braços, de ombros, de curvatura. É muito mais importante todo o resto da comunicação, mais ainda do que o que você tem a dizer. É muito importante. Então, o que transmitir com o seu corpo?
Os espectadores ou ouvintes não separam o discurso de quem pronuncia. O discurso, eles têm que estar dentro de você, ele tem que ser você. Você tem que defender isto. Por exemplo, quando você fizer um discurso dizendo que os atuais vereadores são desorganizados, vão de qualquer jeito para a Câmara de Vereadores, chegam lá, eles ficam falando, batendo papo um com o outro, em vez de prestar atenção nas leis que estão sendo criadas. Mas você não se percebeu que você está sem um paletó, você está com uma camiseta, você está com a camisa de time de futebol em cima do palco fazendo um discurso, você está de boné, você está muito à vontade, exageradamente à vontade, fazendo um discurso que os vereadores são desorganizados. Você não está passando credibilidade nenhuma. Pouco valor as pessoas vão dar ao seu discurso, uma vez que você não representa aquilo que você fala. E o seu corpo é o seu cartão de visitas. O seu corpo está dizendo para você, melhor, para a sua plateia, um combinado com aquilo que você acredita. Uma boa presença, mesmo em silêncio, pode transmitir muita informação. Muita informação. Eu me lembro que num debate dos presidenciáveis, eu acho que foi nessa eleição, Dilma, quando discursava, e Aécio, quando discursava, um reprovava o discurso do outro em silêncio, porque a palavra estava com um deles e o outro não poderia fazer uso da palavra. Então, para reprovar o discurso do outro, era com gestos, era com presença, era com seu corpo, era com sua postura, com seu olhar firme, com seu semblante sério. Isso é uma reprovação? Isso é uma alegria? Pô, que legal! Então, a sua postura, ela transmite a mensagem tanto quanto as suas palavras. Atente-se à sua postura. Atente-se à sua condição estar idêntica com o seu discurso. O seu corpo comunica, o seu corpo fala. Evite ficar muito tempo parado num só lugar, plantado. Você tem que ter bases. Você tem que plantar os seus pés para mostrar que está firme naquilo que você fala. Mas quando você se movimenta no palco, você também areja o pensamento de quem o assiste e consegue focá-lo numa outra mensagem. Quando você se movimenta, por exemplo, este é um ambiente ruim, você se movimentou para o ambiente ruim, em cima do palco. Este é um ambiente em que nós não queremos. Quando você se movimenta junto com a sua mensagem, você ativa o raciocínio, facilitando com que a pessoa se conecte com aquilo que você quer dizer. Então, quando este movimento, por exemplo, você pode movimentar-se para a direita, quando você quiser conectar as pessoas com uma negação, com algo ruim que esteja acontecendo, linkado com o seu discurso. Então, quando eu venho para a direita, eu digo para você, este é um momento ruim, mas aqui nós estamos bem. Então, o movimento no palco, ele transmite junto com as suas palavras a mensagem que você quer dizer. O conteúdo, a conexão, o raciocínio das pessoas que estão assistindo você. Você pode fazer uma gravação na frente de um espelho, na frente de uma câmera, como eu estou agora. Tudo bem que eu estou ao vivo, mas eu poderia ligar esses equipamentos para gravar, para eu ver a minha postura, a maneira como eu coloco a minha cabeça, se é torta para um lado, se é torta para o outro, se o meu ombro está torto, como eu me movimento para frente e para trás. Quando eu quero conectar, eu projeto o meu corpo para frente e me conecto. Quando eu quero rejeitar uma ideia, eu chego para trás. É preciso que eu veja a posição do meu corpo diante de uma câmera. E eu me assista. Faça esse exercício. Grave seus discursos só para você. Não precisa ninguém ver.
Se observe. Veja a sua postura. Veja como você está pendendo o seu corpo. Técnica 3. Não. Eu já falei a 1, que foi dos olhos, agora do corpo. Eu vou passar para 3. Depois eu vou disponibilizar para você esse material, porque eu estou deixando de falar algumas coisas, obviamente, porque eu falo outras, né? Técnica 3 está ligada à transmissão da fala. Se discursar sem energia, não terá plateia. Ainda que tenha 1 milhão de pessoas à sua frente. Ter pessoas à sua frente não significa ter plateia. Ter plateia é ter conexão. É atrair a atenção das pessoas. É ter energia ao falar. Falar com conteúdo e propriedade. Impor a sua voz. Saber fazer a impostação da sua voz. Se você mirar apenas na primeira fila, você vai falar baixo. Você vai falar para as pessoas que estão à frente. Você vai falar comedido. Você vai falar um pouco preso. Você vai transmitir somente para as pessoas à sua frente. Mas se você mira lá atrás, projeta a sua voz para as pessoas que estão no fim do salão, converse com elas, olhando nelas, para os seus olhos, a sua mensagem vai ser mais enérgica, mais conectada, mais firme, mais forte, e você vai passar a sua mensagem. Nunca fale ou emita opinião sobre assuntos em que não tem domínio, em que você não conhece, em que você não entende, que você não compreende. Não perca tempo. As pessoas não querem saber da sua opinião sobre todos os assuntos. Elas querem saber o que você pensa sobre aquilo que você pensa, sobre a sua defesa, sobre a sua bandeira. Elas querem conhecer a sua qualidade. Esbarrei o pé aqui no microfone. Elas querem saber o conteúdo daquela bandeira que você defende. Você não precisa ser conhecedor de tudo, mas você precisa ter um caminho, você precisa ter um norte, você precisa falar, você precisa colocar a defesa. Jamais num discurso deixe o seu ouvinte frustrado. Se você, quando começa... Eu, por exemplo, falei para vocês que vocês vão ter uma surpresa no final. E eu vou apresentar a surpresa. Jamais deixe o seu ouvinte sem a surpresa que você prometeu. Jamais não cumpra aquilo que você fale. Se você disse que vai apresentar alguma coisa no meio do seu discurso, cumpra. No final, cumpra. Sempre fale o que prometeu falar. Não titubeie. Não volte atrás. Fale de maneira clara, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você ouvir que a plateia está falando muito, está todo mundo falando, conversando do lado, comece a falar bem baixinho. Isso é uma técnica contrária da técnica da energia. Mas comece a falar baixo. Bom, eu estava querendo dizer para vocês, enfim. Aí mude o olhar. Você dá para essas pessoas o que elas estão dando para você, que é a falta de atenção. Então você, nesse momento, você começa a falar, olhando para o lado, olhando tipo assim, pô, não estou me olhando, né? Tá bom, mas tudo bem. Então, você, claro, não seja tão incisivo, seja sutil, mas diminui o tom da sua voz, fale baixo. E elas vão precisar parar de falar um com o outro para escutar aquilo que você está dizendo. Depois você retoma a sua energia. Mas se você abaixar o tom de voz, automaticamente você vai ouvir o auditório falando mais baixo. Aí você retoma. Seja agradável sem ser bajulador. Alegre sem ser intransigente. Gentil sem exageros. Cativante sem ser pedante. E sempre seja respeitoso com a sua plateia. Utilize uma técnica do comércio, do empresário, do comerciante. O freguês, o cliente, sempre tem razão. Não adianta você querer combater com muita força a sua plateia. Seja firme nas suas ideias. Você pode ter ideias contrárias sem precisar ser deselegante. Seja elegante e coloque para frente aquilo que você pensa, aquilo que você acredita.